Muito bem, boa noite a todos. Vou dar início a mais uma das nossas reuniões de terça-feira do CEPET. E hoje nós teremos uma noite toda ela dedicada para analgesia e sedação dentro da UTI. Então, como a gente volta e meia tem feito, principalmente nessas reuniões em que nós temos um convidado de fora, né, nós estamos voltando depois da nossa última reunião online, que foi no final de novembro. Nós voltamos às nossas reuniões de terça-feira na semana passada, na semana retrasada, com a primeira reunião lá no CEPET. E, como a gente tinha combinado, nós vamos fazer algumas reuniões presenciais, mas provavelmente a maior parte delas, nas reuniões de terça-feira, elas serão online. Principalmente com esse objetivo de aproveitar a oportunidade de poder ter alguém que vem de fora, com a facilidade que hoje se tem, né, com as reuniões online, com os softwares. A gente, de alguma forma, já se adaptou à plataforma do GoToMeeting e a gente tem feito a maior parte das nossas reuniões online por essa plataforma. E não temos intenção nenhuma de mudar. E, de alguma forma, isso facilita a interação nossa aqui, de Curitiba, com médicos de grande porte, importantes de outras cidades do Brasil. Antes de nós termos essas reuniões online, nós tínhamos, no máximo, 2, 3 reuniões por ano com convidados que que vinham de fora. Então, acho que nós ganhamos muito nos últimos 2 anos, especialmente no ano passado, com essas reuniões online. E nós vamos ter uma reunião hoje com a presidente do Comitê de Sedação e Analgesia da MIB, a doutora Viviane, e eu vou apresentá-la melhor depois na reunião de fundo. Mas, como tem sido praxe muitas vezes, a gente primeiro faz uma revisão de algumas considerações sobre o assunto de fundo, até para estarmos todos melhor preparados para a apresentação da reunião magna posterior. Então, nós dividimos a nossa reunião hoje, essa reunião aí dos próximos 50 minutos, mais ou menos. Eu vou falar aí durante uns 20 minutos, apresentar para vocês rapidamente essa revisão que eu encaminhei para vocês no final de semana, que é uma revisão do up-to-date de sedação e analgesia em pacientes críticos, doentes, criticamente enfermos, a seleção, início, manutenção e retirada. E como vocês estão vendo aqui, eu estou dando o crédito, né? Ela é baseada nessa apresentação, que eu queria fazer um pouco junto com vocês. Então, peço que vocês abram, podem manter aberto a apresentação aí do up-to-date junto de vocês. E aí, nos próximos 15, 20 minutos, nós vamos discutindo um pouco essa apresentação, que delineia de uma forma geral o início de drogas analgésicas e principalmente sedativas nos pacientes críticos, né? E depois, na segunda metade, acho que é você, né, Carol, que vai fazer a apresentação daí de um artigo publicado recentemente, mostrando se houve alguma mudança na utilização de drogas analgésicas e sedativas antes e depois do Covid. Né? Vocês sabem que durante o Covid nós usamos muitas drogas analgésicas e sedativas, muitas drogas que habitualmente não usávamos. A Carol vai mostrar um pouco disso, se houve mudanças ou não, e a gente espera que depois a Viviane venha trazer também novidades no sentido de que aquilo que nós, de alguma forma, usamos durante esse período da pandemia, se elas são válidas e se podem fazer parte da nossa prática diária dentro da UTI, agora
não completamente pós-Covid, mas com o Covid bastante diminuído. Muito bem, isso posto, vocês que já estão aí com a apresentação aberta, deixa eu chamar alguém, Camila Paniza. Tudo bem, Camila? Oi, doutor, tudo bem? Tudo bem. Me conte um pouquinho, baseado no artigo, quais são as principais razões da gente utilizar drogas sedativas e analgésicas nos pacientes críticos? Certo. Boa noite. Boa noite. Então, o artigo começa falando sobre ansiedade, né, doutor? Que os pacientes podem apresentar ansiedade tanto pelo medo de estar na UTI, eles podem ter medo de morrer, é um ambiente totalmente estranho, então a gente pode estar usando para esse motivo. Em alguns momentos para dor, então a gente tem que saber diferenciar se o paciente está com dor ou não, uma avaliação contínua disso, se vai precisar ou não para dor. O que mais que o artigo fala? Pode ser para agitação ou delírio, dependendo. Basicamente, é mais isso que eu me recordo, doutor. Ótimo. Douglas, quais são as principais razões para nós utilizarmos drogas analgésicas e sedativas na UTI? Acho que o artigo cita 5 principais causas, né? Ou principais razões, indicações para se usar. Sim, doutor. Está ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Tá. Como a colega já falou, e vou reiterar o que ela falou, o alívio principalmente da angústia, né? A angústia pode ser entendida ali como dor, que pode alcançar até 51% dos pacientes, a dispneia, alívio até da questão do delírio ali, até para diminuir o tempo de ventilação, o tempo de hospitalização desse paciente. Estudos já mostram que quando você não interage com esses pacientes, não faz uma boa analgesia, uma boa sedação, esses pacientes até têm uma mortalidade aumentada e saem da UTI até com distúrbios cognitivos, tá? E, além disso, também, o que a gente pode citar também? Além até de estratégias só farmacológicas, de sedação e analgesia para esse paciente, também o artigo foca muito em estratégias não farmacológicas, até para a gente também não encher esse paciente de medicamento sem uma causa necessária. Então, ele enfatiza muito bem que entramos com sedativos e analgésicos, principalmente quando esse paciente já teve uma falha nas terapias não farmacológicas. A ideia é de que as terapias farmacológicas devem entrar na prática de rotina sempre, né? E que você deve utilizar a prática farmacológica, de um modo geral, como uma adição à técnica não farmacológica, mas nunca deixar de utilizar as técnicas não farmacológicas. Muito bem, gostei muito da resposta de vocês. Então, nós vamos falar menos de tratamento da dor e vamos falar mais, o capítulo se refere muito mais ao controle da agitação dentro da UTI. Né? Lembrando que isso é muito comum entre os pacientes de UTI, especialmente pacientes entubados ou com dificuldade de comunicação. Né? Há uma tendência cada vez maior de que a utilização de drogas sedativas seja feita baseado naquilo que o doente precisa. E quando o doente tem dificuldade de comunicação, há uma tendência em a gente usar mais, até com o medo de que o doente, eventualmente, não consiga expressar a sua ansiedade e a sua dor. Mas os pacientes entubados, de longe, são os doentes em que praticamente faz parte da rotina utilizar a sedação contínua e, muitas vezes, cada vez mais, de uma forma intermitente. Né? Lembrar que a agitação ela aumenta o desconforto do doente, ela, de um modo geral, ela é um sinal de má prática, né? Se a gente deixar o doente sentindo dor, o doente muito agitado, com aflição dentro da unidade de terapia intensiva, ele vai ter realmente más lembranças e mais efeitos de longo prazo de sequelas do seu internamento dentro da unidade de terapia intensiva. E aumenta o tônus simpático. Aumentando o tônus simpático, tem taquicardia,
aumento do consumo de oxigênio, faz parte, principalmente no doente crítico, na sua fase de compensação, além da droga vasoativa, do volume, etc. e tal, também diminuir o consumo de oxigênio. Então, são várias aí as indicações para se usar esses sedativos. Também, salvo algumas poucas exceções, essa tem sido a tendência cada vez maior, por exemplo, paralisia neuromuscular e procedimentos, a administração de medicamentos sedativos analgésicos, ela não deve ser rotineiramente baseada na angústia antecipada, mas sim naquilo que é observado. Então, isso também traz a responsabilidade do médico de, na beira do leito, ele ter que avaliar frequentemente ansiedade, dor, angústia por parte do doente, dispneia, falta de ar, enfim. E tratar isso o mais rápido possível, de uma forma mais acelerada e precoce. Mais como uma resposta do que uma antecipação, já que se conheceu muito nos últimos anos os efeitos indesejáveis, tanto da agitação, mas também da sedação excessiva. Né? Eu gosto de dizer de que já se tornou uma máxima minha nos últimos 10, 15 anos, a coisa que eu mais vi mudar dentro das unidades de terapia intensiva, quando eu me formei na década de 80 e pratiquei muito medicina de beira de leito na década de 90 e no começo desse século. A coisa que eu mais vi mudar é de que na década de 90 nós praticamente anestesiávamos os doentes. E depois de 2002 é que nós passamos a fazer administração mais intermitente de analgésico e sedativo dentro da UTI, tirar o doente do leito, mesmo o doente em ventilação, colocar o doente para deambular. Tudo isso foi um ganho enorme em preservação de órgãos, em preservação de músculo, preservação de cérebro, fazer recuperação de habilidade cognitiva no médio e no longo prazo, mais do que administração de volume, droga vasoativa, antibiótico, sangue, ventilação mecânica diferente. O que eu mais vi mudar foi realmente uma prática diferente com a administração de analgésicos e sedativos dentro da UTI. Né? Na década de 90, era bonito você entrar na UTI e ter 10 doentes assim, praticamente anestesiados. Eles ficavam 7, 15, 20, 30 dias anestesiados. Bom, no final do século passado, alguns artigos começaram a mostrar esses efeitos deletérios dessa sedação excessiva. Né? Aqui nós estamos falando de um trabalho do Kolev, de 24 anos atrás, né? Mostrando nitidamente que os doentes, então, que faziam sedação contínua, comparado com sedação intermitente, o tempo de ventilação mecânica praticamente dobra, triplica o tempo de ventilação mecânica e todos os efeitos deletérios da ventilação mecânica a partir daí. E um estudo clássico do John Kress, em que ele, junto com o Jesse Hall, aquele do livro, tem o livro lá no CPET, é um dos principais livros de terapia intensiva. Esses dois autores fizeram um trabalho clássico, publicado no New England em 2000, mostrando nitidamente a diferença de tempo de ventilação mecânica e de complicações decorrentes da ventilação mecânica quando você intermitentemente parava todos os dias de manhã a sedação e deixava o doente acordar e sentia se ele precisava de nova sedação ou não. Se ele precisasse, você ligava a sedação outra vez até o dia seguinte. No dia seguinte, suspendia novamente, sempre diminuindo as doses dos sedativos. Isso, então, foi um divisor de águas aí importante na prática da medicina intensiva. Muito bem, então, com esses conceitos aí iniciais, nós vamos começar uma droga sedativa e analgésica para o doente. Então, deixa eu perguntar para alguém aqui, qual é a coisa mais importante antes de começar uma droga, Henrique, sedativa para um doente? Boa noite, doutor. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo, manda brasa. Então, é importante a gente identificar a causa do estresse do paciente, né? Então, se ele está
com dor, se ele está com um delírio, e identificar a causa para poder fazer a medicação adequada, direcionada para a causa que está causando essa agitação dele. Muito bem, acho que assim, uma má prática clínica é uma unidade de terapia intensiva que vê um doente agitado e pede uma ampola de midazolam ou pede uma ampola de morfina e, eventualmente, liga novamente a bomba de sedativo e analgésico para o doente, sem avaliar de uma forma repetitiva, consistente, completa, se tem alguma causa que seja tratável dessa situação de estresse, como, por exemplo, a mais comum é uma dessaturação do oxigênio, por exemplo, uma dificuldade com o ventilador, uma sincronia com o ventilador, que muitas vezes isso se corrige reajustando o ventilador sem a necessidade de começar uma droga sedativa intempestiva e de uma forma repetitiva. Acho que é isso mesmo, Henrique. Muito bem. As 5 causas mais frequentes que vocês vão identificar dentro da UTI para poder começar uma droga analgésica sedativa são essas 5 que estão aí, né? Ou o doente está apreensivo, ele está ansioso, ele está angustiado com alguma coisa, às vezes uma conversa, essa é uma atitude não farmacológica legal, né? Tentar fazer o doente entender onde é que ele está. Dor, das principais causas para se iniciar essas drogas, delírio, falta de ar, né, dispneia, e aquele doente que vai utilizar um bloqueador neuromuscular. Esse doente ele vai ficar sem poder responder, você vai perder várias referências se o doente está tendo dor ou não, e esse doente, então, de uma forma antecipada, esse doente precisa, obviamente, de receber analgésico e, eventualmente, sedativo, rotineiramente, antes do bloqueador neuromuscular ou concomitante, né? Tratamento farmacológico, não farmacológico, acho que vocês já repetiram isso. Os agentes, é preciso conhecer os principais agentes, né, que estão disponíveis nas UTIs para fazer analgesia e sedação. Acho que o artigo traz lá no seu final uma boa revisão dos principais analgésicos e sedativos. Eu estou mostrando aqui, eu não vou falar sobre todos eles, obviamente, porque não daria tempo, né? Acho que essa tabelinha é uma tabelinha muito boa de vocês terem guardada na cabeça, né? Se você pegar esses 5 grandes classes de drogas, benzodiazepínicos, a dexmedetomidina, o haloperidol, ou outros antipsicóticos, os opioides e o propofol, aqueles que fazem mais ansiólise, aqueles que fazem mais hipnose, que induzem sono, aqueles que fazem mais amnésia, aqueles que fazem mais analgesia. Então, o analgésico, por excelência, são os opioides. A dexmedetomidina também tem um efeito analgésico bastante considerável, né? E como ansiolíticos, principalmente os benzodiazepínicos, mas também um pouco o propofol. A dexmedetomidina tem esse efeito duplo, né? Esse é um ansiolítico e analgésico. O propofol é muito mais um ansiolítico, induz sono também, né? Então, se você for, ele não tem um efeito analgésico considerável, precisa de juntar junto com ele habitualmente um opioide. Então, esse quadrinho tem que ter na cabeça, assim como tem que ter prática, vocês vão adquirindo das rotinas que os principais locais que vocês atendem têm, e aí as principais drogas com as doses tanto de indução quanto de manutenção. Obviamente, eu não vou falar nisso aqui, mas que, obviamente, isso vocês que estão na prática clínica precisam de ter isso bastante pronto na cabeça, porque essas decisões, muito frequentemente, elas têm que ser rápidas, em benefício do doente que está agitado, que está com dor, etc. E tal. Então, é preciso fazer a seleção baseada naquilo que você quer, mas, principalmente,
baseado nas condições clínicas do doente, né? O que é que você está querendo controlar? Dispneia ou dor, geralmente opioide, delírio, antipsicóticos ou dexmedetomidina, ansiedade, propofol e dexmedetomidina. Acho que aquela tabelinha, de alguma forma, ela ajuda vocês a tomarem uma decisão daquilo que vocês identificam no doente e qual é o remédio que prontamente pode ser utilizado no início, levando em consideração também as rotinas que cada um dos serviços tem, né? Alguns usam eventualmente mais benzodiazepínico, outros usam eventualmente mais propofol, em alguns lugares é possível usar dexmedetomidina, outros lugares não é possível. Então, é preciso acoplar, né, aquilo que é disponível, aquilo que o doente precisa, e conhecer os efeitos das drogas, as doses de manutenção e assim por diante. Ou seja, é uma coisa bastante individualizada no final das contas. Acho que a prática clínica vai trazendo essa experiência para vocês. O nível desejado, ele depende, a dose inicial e de administração, conhecendo aquelas doses lá, é preciso, na hora de individualizar, imaginar qual é o nível que você quer, né? Você quer uma sedação mais profunda, acabou de entubar um doente, o doente está muito agitado, está precisando de compensar, você vai fazer uma sedação mais profunda nesse doente, dá tempo de você controlar o ventilador, dele começar a se compensar hemodinamicamente, diminuir o metabolismo, e vai descalonando isso nas próximas horas à medida que o doente vai compensando, né? Isso também depende de demografia, né? Os pacientes idosos precisam de doses menores, os mais jovens de doses maiores, os grandes doses maiores, os menores doses menores, homens, mulheres, enfim. Tolerância, né? Metabolismo, tem insuficiência renal, insuficiência hepática. Alguns doentes não podem, por exemplo, receber um vaso de uma droga sedativa que faça muita vasodilatação, principalmente se estiverem hemodinamicamente descompensados, então eles são mais intolerantes a essa droga. Então, conhecer esse mecanismo da droga e, ao mesmo tempo, a necessidade individual de cada doente é fundamental na hora de fazer essa dose inicial e de fazer a administração posterior, né? Lembrando farmacocinética das drogas, quando você faz um bolo, você faz um rápido aumento do nível sérico da droga, ela tem uma fase de distribuição, por exemplo, o benzodiazepínico, propofol é muito rápido, e tem uma fase de eliminação, propofol é mais rápido, benzodiazepínico é mais lento, né? Fentanil é mais rápido, morfina é mais lento. É preciso conhecer essas coisas para poder fazer essa individualização, né? Sempre lembrando que farmacocinética é uma coisa, farmacodinâmica é outra. Farmacocinética é praticamente a dose da droga no nível sérico dela. Mas essa droga, quando ela administrou e ela está agindo no tecido, ela muito frequentemente ela tem ações que perduram um tempo maior do que só o seu nível sérico, por exemplo. Né? Benzodiazepínicos têm uma farmacodinâmica um pouco maior do que propofol, por exemplo, né? Até um benefício. Propofol, você faz uma administração, logo o doente já vai acordar quando você quer que ele acorde, mas quando você não quer que ele acorde, é preciso já iniciar uma dose de manutenção rápida para isso. E o objetivo, praticamente hoje, as coisas foram para o RAS, né? Eu usei muito Hansen na minha época, mas chegou mais ou menos uns 10 anos atrás, ficou claro de que o mundo estava indo para a escala RAS. Hoje eu acho que não tem muita nem vantagem e nem muito porquê se utilizar nenhuma outra escala, né? Hansen eu usei durante muito tempo, mas ela envelheceu. Hoje, os endpoints de drogas sedativas, basicamente, em todos os trabalhos, as maiores recomendações para a escala RAS, né? E a escala RAS ela é boa, porque ela mostra que um doente normal, calmo, alerta, né? Como a maior parte de vocês estão, é um score 0.
Os doentes mais agitados é um score positivo, os doentes mais sonolentos têm uma escala negativa. O ideal é que você mantenha um RAS -2, -1, né? Hoje, cada vez mais se fala que talvez um RAS 0 seja o objetivo principal, ou seja, depois daquela fase inicial de compensação, você vai descalonando a droga, se o doente for respondendo bem, para poder deixar ele um pouco dormindo, sonolento, ou eventualmente alerta e calmo, né? A maior parte ainda das recomendações é um RAS -2. Certamente um RAS -3, -4, -5, tudo isso causa mais complicações, principalmente maior tempo de ventilação mecânica e maiores complicações infecciosas desses doentes. Muito bem. Queria falar mais com vocês, mas não dá, já estou terminando, para a gente poder deixar a Carol dar sequência. Então, a manutenção do tratamento farmacológico vai depender, então, de você monitorizar, né? Monitorizar resposta clínica do doente, nível de consciência, resposta da atividade simpática, as escalas, eventualmente, de dor analógica, comportamental, qual for a escala de dor que você estiver utilizando, desde que ela seja utilizada de forma rotineira, elas são úteis, né? Evitar os excessos, cada vez hoje mais bolos intermitentes do que bolos contínuos, né? Eu diria que contínuo para o doente mais descompensado, em ventilação mecânica, em que você precisa de um doente mais calmo ou um doente mais relaxado, mas à medida que o doente vai saindo daquela descompensação inicial, cada vez mais você tira o contínuo e vai fazendo cada vez mais bolos intermitentes, de acordo com a demanda clínica do doente. Tenho mais 2 trabalhinhos para poder mostrar para vocês. Esse é um trabalho, ou mais esse trabalho, é um trabalho de um ensaio clínico randomizado para pacientes em ventilação mecânica, numa unidade de terapia intensiva australiana, e que compara, basicamente, um protocolo mediado ou gerenciado pela equipe de enfermagem, comparado com a administração em que o médico vai lá, faz uma avaliação do doente, utiliza a RAS, enfim, com o médico, basicamente, ou um protocolo gerenciado pela equipe de enfermagem. Nós estamos falando de uma enfermagem da Austrália, que talvez seja o melhor nível de enfermagem que nós temos no mundo, em terapia intensiva, mas que em muitos locais aqui nós temos ótimas equipes de enfermagem, e cada vez mais as equipes de enfermagem também tomando conta, estando ao lado do doente, fazendo administração de drogas sedativas, aumentando dose aqui e acolá, isso pode muito bem ser feito, o que mostra que, a partir daí, se você tiver uma atenção direta do doente e fizer a menor quantidade de analgésico, tanto faz se ele for administrado por médico, se ele for gerenciado pela enfermagem, já não tem mais efeito diferente. O que não dá mais para poder fazer é para poder deixar o doente anestesiado, como eu fazia há 20 anos atrás. Muito bem, esse é o meu último slide. Vai chegar numa hora que vocês vão ter que fazer a redução individualizada, então, o mais rápido possível, né? Mais doente sentado no leito, mais drogas intermitentes, né? E do mesmo jeito que a gente, de um modo geral, começa com o analgésico, ou junto com o sedativo, ou antes o analgésico e depois o sedativo, na hora de descalonar, a gente também tira o analgésico, o opioide, geralmente por último, né? Tira o propofol, tira o benzodiazepínico, antes de tirar o opioide. Muito bem, esse é um resumo desse artigo. Eu já diria que a Carol pode ir colocando o artigo dela, Carol, enquanto eu vou aqui conversando um pouquinho. Jéssica, como é que vai, Jéssica? Tudo bem? Queria um pouquinho das tuas considerações, do que você viu no Instituto durante este mês, da tua experiência com analgésico e sedativo dentro da UTI.
Oi, Jéssica, cadê você? Ok, não conseguimos ouvir a Jéssica. Amanda Honorato. Tudo bem, Amanda? Cadê tua carinha? Amanda? Oi, doutor. Tudo bem? Estava tentando ativar meu som, desculpa. Não, acho que vocês Lá estão aprendendo um no... pouquinho com a plataforma também. Me conte um pouquinho da tua experiência e do que você achou Tá ruim só. dessa revisão rápida do UpToDate. Ah, tá. Doutor, eu gostei muito. Eu tive a oportunidade de ver isso, uma paciente que a gente internou. Era uma paciente que já tinha um adesivo de restiva que ela usava em casa. E ela tinha uma dor crônica relacionada a uma cirurgia da coluna anterior. Mas o incômodo que ela estava, uma agitação na internação, era relacionada à parte abdominal. Ela tinha um bexigoma palpável, e assim, depois que passou uma sonda de alívio, ela teve um alívio, mas ainda assim ela ficava agitada. E aí, quando foi passar a sonda, viu que, na verdade, ela tinha um edema de vulva bem importante. Então, era uma coisa que poderia passar batido se ela não tivesse um bexigoma palpável. Às vezes você não faz aquele exame físico completo, porque está admitindo o paciente, mas é uma coisa muito importante de ser feita, porque não ia adiantar colocar morfina em bomba para ela, para melhorar esse desconforto, quando a causa era outra. Então, eu vi que no final do artigo ele fala sobre a iniciação, né? A etiologia dessa angústia vai ser importante, a duração esperada disso, então seria só enquanto o incômodo continuasse, enquanto esse edema não seria controlado. E o estado clínico dela já era bem frágil, e as possíveis interações com outras medicações que ela usava, que não tinha. Então, indicava ter essa intervenção e esperar por uma melhora, em vez de ir associando outras coisas, outros sedativos, e para tentar deixá-la calma, né? Ótimo, acho que foi excelente, porque é um exemplo da importância de que antes de fazer o analgésico e sedativo, ou eventualmente concomitantemente, não deixa de ser claro, mas é fundamental tentar buscar qual é a causa, porque a causa, a ansiedade e a dor, ela é um sintoma, né? E seria mais ou menos o equivalente a você tratar uma sepse com febre para te dar um antitérmico. Você deixa de ver a febre, mas não trata a infecção. Acho que isso é fundamental. Os nossos doentes não podem passar por essa experiência dentro da UTI. Examinar o doente rotineiramente, 1, 2 vezes por dia, é fundamental. Ou sempre que ele, eventualmente, apresentar uma nova manifestação de que alguma coisa não está indo bem. Muito obrigado. Acho que vamos para a segunda apresentação. Carolina, estamos com você. Tá bom. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Carolina, estou no 3º ano da especialização do CPET. Hoje eu vou apresentar esse artigo, que é o SANDES-SU, foi publicado agora em fevereiro desse ano. Esse artigo é uma pesquisa que foi feita internacional, aplicada antes e durante a pandemia, para avaliar as práticas dentro da UTI de adultos, das condutas de sedação, analgesia, mobilização, delírio e a privação de sono. Os autores, né, que eu destaquei aqui, é uma pesquisa internacional que abrange autores de diversos continentes, mas eu destaquei aqui os nomes dos autores brasileiros, né, que acho que lideraram essa pesquisa, que são de Salvador, do Rio e de Santa Catarina também. A Mariana Lust ficou como autora principal. Então, essa equipe do Brasil, acho que liderou essa pesquisa, e mais para frente a gente vai ver isso nos dados. Qual foi o contexto para o desenvolvimento, né, e o interesse dessa pesquisa?
foi isso que a gente já começou a falar nessa revisão do up-to-date, que os nossos doentes críticos da UTI, eles experienciam principalmente dor nos relatos que eles têm, né, durante o internamento. Né, a gente tem uma certa dificuldade de manejo, de compreensão, e eles, em geral, relatam, né, o sintoma de dor, que é o mais angustiante durante o internamento, junto também com dispneia. E isso está relacionado com a maior incidência de delírio dentro das unidades de terapia intensiva e também com o maior uso de medicações de sedação e analgesia. Mais de 90% dos internamentos apresentam alguma vez o uso de sedação, de medicações de sedação e analgesia. E o contexto, então, quis também identificar qual foi o impacto da pandemia diante dessas condutas, né? Porque teve uma alteração de organização das unidades de terapia intensiva e a gente também enfrentou a escassez de medicações de sedação e analgesia. Então, foi desenvolvido esse estudo pensando nisso. E foi baseado nas condutas desse guideline aqui, que é o PEDS, que foi publicado em 2018, já tinha um anterior de 2013, e já tinha acontecido uma outra pesquisa que avaliou esse de 2013 e tinha visto que não teve muita aderência dos médicos, assim, para seguir as condutas, e uma variedade muito grande entre os continentes. Então, essa pesquisa se baseou nas condutas que foram desse guideline, que ele avalia as condutas clínicas para prevenção e manejo de dor, agitação, sedação, delírio, imobilização e interrupção de sono nos pacientes de UTI. Ele baseou essas recomendações em evidência científica centrada no paciente. Ele faz 37 recomendações e 2 boas práticas. Uma das recomendações, ele diz sobre o uso associado de medicamentos neuropáticos, como a gabapentina, junto com os opioides dentro da UTI para pacientes com dor neuropática. E uma boa prática que eles relatam já foi falado pela gente aqui, que é primeiro a avaliação da causa da dor do paciente agitado, né? Descobrir o porquê da agitação, fazer uma analgesia para depois se pensar em iniciar a sedação. É uma das boas práticas recomendadas nesse guideline. Então, o objetivo do trabalho foi estimar a aplicação dessas recomendações e a diferença da aplicação dessas recomendações na pandemia ou por região, né, com os continentes avaliados, e se a presença de um especialista em terapia intensiva faria diferença também. Isso tudo com relação às condutas de sedação, analgesia, delírio, mobilização e melhoria do sono. O método, né, desse trabalho foi desenvolvido um questionário por especialistas, que foi online, então, com 54 questões. Era um questionário mandado pelas associações de terapia intensiva, chegava lá no e-mail, era auto-aplicável, podendo ser feito numa média de 8 minutos, de maneira voluntária e anônima pelos médicos de terapia intensiva. As questões abordavam o perfil da UTI, a expertise do profissional e as condutas feitas em sedação, analgesia, delírio, mobilização e sono. Os questionários que foram respondidos durante a pandemia focaram nas questões de sedação, analgesia e delírio. Foram retiradas as questões sobre mobilização e sono. Aqui é um print, né, do questionário que foi enviado em português. Eram questões simples, rápidas e de múltipla escolha, podendo fazer pequenas observações. Essa pesquisa, então, foi multinacional, foi eletrônica, né, com foco nos médicos intensivistas, aplicada num período curto antes da pandemia, em que foram preenchidos 1.476 formulários, e durante a pandemia, num período ainda mais curto, foram preenchidos 292 questionários, né, justificado essa diferença, tanto pelo período mais curto, quanto pelos profissionais estarem mais sobrecarregados, né, menos dispostos a participar da pesquisa, infelizmente. Os resultados vistos, né, os principais países que responderam às pesquisas
foram o Brasil, a França e a Índia, mas também foi aplicado, né, no continente africano, outros países da Europa também. Os resultados, alguns que foram destacados também na discussão, a gente pode ver que do perfil, né, preenchido durante a pandemia, o tempo médio, né, de anos de prática dos médicos que estavam dentro das terapias de unidade de terapia intensiva era um pouco menor, né, pessoas um pouco menos experientes também, porque foi todo mundo trabalhar. Uma estimativa aqui da porcentagem de ventilação mecânica, que aumentou bastante durante a pandemia, né, pacientes, na maior parte, em ventilação mecânica. Outro dado que foi destacado foi a relação entre a quantidade de equipe de enfermagem por paciente, né, então, a média, em geral, ficou dois pacientes para um técnico, 2 a 3 para um técnico, mas aqui a gente pode ver também que foi relatado algumas equipes bem sobrecarregadas, né? 5 pacientes para um técnico é bastante difícil de trabalhar. E também esse outro dado que eu destaquei aqui, que vai ser discutido mais tarde, é sobre a presença do farmacêutico clínico na visita multi, né? Que foi relatado aqui tanto antes da pandemia quanto durante, a presença em 30%, assim, dos relatos dos médicos. E quais foram as condutas avaliadas, né, nos questionários respondidos antes da pandemia, as condutas com relação à dor. Para analgesia, os principais analgésicos usados foram, então, fentanil e morfina, né, seguido ali de paracetamol. O dipirona é mais usado aqui na América do Sul. As medidas não farmacológicas para tratamento da dor, a principal medida foi a musicoterapia, e essas outras medidas aqui também são feitas. Para avaliação de dor foi utilizado principalmente a escala visual, que é aquela das caretinhas, nos pacientes que conseguiam se comunicar, e nos pacientes que não se comunicavam, a escala BPS, que a gente avalia expressão facial e comportamento também, né, do paciente. As condutas de agitação e sedação. Eu separei esse dado aqui, que foi com relação aos continentes, né? A medicação de sedação de escolha na América do Sul foi o midazolam, em sua maioria, na Europa o propofol e na Ásia aqui o fentanil, sendo esses 3, né? A maioria, né, de escolha nos 3 continentes, e o Precedex tendo aqui mais homogêneo o uso, né, para participar da sedação também. Outras práticas para agitação e sedação foi... Deixa eu só tirar aqui da frente do meu slide. Aqui. Foram essas estratégias aqui adotadas para melhorar o uso de sedativos dentro da UTI, em que os médicos dos questionários disseram concordar, estar de acordo. Para a gente melhorar o protocolo de sedação dentro da UTI, é importante a gente monitorizar esses pacientes, a gente fazer a educação dos médicos e da equipe de enfermagem para fazer o uso correto de uma escala de sedação já padronizada e também a escolha de um protocolo usado dentro daquela UTI. São medidas que ajudam a melhorar a sedação dos pacientes. E com relação à presença do farmacêutico clínico, é uma estratégia para melhorar a prática da sedação na UTI, mas dentre aqueles médicos que têm a presença de um farmacêutico clínico, eles concordam mais que é uma forma de melhorar a prática de sedação, é ter a presença do farmacêutico clínico na visita multi, mas também aqueles médicos que não têm esse costume não acreditam que isso faça diferença. E eles relatam, né, que é comprovado, né, é benéfico a presença do farmacêutico também. Então, é uma das práticas para se melhorar a sedação. Uma conduta que foi relatada, mas que não é recomendada pelo guideline, é a contenção física dos pacientes em ventilação mecânica e a indução do sono com medicações. Foi relatada em menor porcentagem, mas ainda assim acontece, mas não é algo recomendado pelo guideline. As medidas, então, para delírio, que foram avaliadas. A principal ferramenta para avaliação de delírio é o CAN-ICU,
mas também uma boa porcentagem do delírio é avaliado pela avaliação clínica, né? Você passa lá, dá bom dia para o paciente, pergunta o nome dele, se ele sabe onde ele está, uma avaliação assim geral, mas que não é tão sensível, né, para uma triagem e diagnóstico de delírio. As drogas mais usadas para o manejo do delírio foram Aldol, Precedex e antipsicóticos atípicos também. Medidas não farmacológicas, predominantemente foi o engajamento da família, a presença da família, né, fazendo visita para melhorar o delírio desses pacientes, a mobilização e a terapia ocupacional também, fazendo parte dessa melhora. Variáveis independentes que estão associadas com a investigação do delírio são a presença do fisioterapeuta na visita multi, o conhecimento da prevalência de delírio na sua unidade de terapia intensiva e a terapia e a unidade de terapia intensiva estar dentro de um hospital universitário, porque para a gente manejar o delírio, primeiro ele precisa ser identificado, né? As medidas, então, avaliadas para mobilização e melhoria do sono dos pacientes na UTI. A mobilização precoce, principalmente a verticalização, que é sentar no leito, sentar fora do leito, tentar sedestação e dar umas voltinhas com os pacientes, usar a bicicletinha ergométrica, a prancha ortostática e a eletroestimulação. Esse relato aqui, né, que foi da indução de sono dos pacientes com medicação que não é recomendado, né, mas foi relatado o uso de midazolam, benzodiazepínico, Precedex. O Precedex está relacionado a um sono mal estruturado, a pesadelos, também eu vi isso, para indução de sono, né, não para controle de delírio, dependendo da dose. Medidas não farmacológicas que ajudam na melhoria do sono são redução da luz, controle do barulho dentro da UTI na hora do sono do paciente e evitar acordar o paciente para procedimentos, para coleta de exames e para banhos. Em menor quantidade, o uso de plug de ouvido e máscara nos olhos, né? Então, esses foram os questionários respondidos antes da pandemia e durante a pandemia o que foi visto? Uma maior porcentagem de pacientes com necessidade de ventilação mecânica, um maior uso de drogas sedativas, o maior uso da morfina em relação ao fentanil e a utilização de uma maior variedade de sedativos. E isso esteve relacionado tanto com a escassez, né, de sedativos, que a gente teve que procurar outras alternativas, mas também com equipes menos preparadas, né, UTIs que não tinham protocolos e não eram usados certinho o tipo de sedativo, então tinha uma variedade maior. E a presença do especialista durante a pandemia foi visto com UTIs com melhores condutas, com melhores resultados, com relação às condutas do guideline, as recomendações. Essa tabelinha, só destaquei alguns dados, que foram os dados encontrados, né, durante a pandemia, que foi a frequência, né, que aumentou muito mais de seguir o protocolo ali, o uso do protocolo de sedação foi maior durante a sedação. A estratégia de sedação contínua também foi maior durante a pandemia, a retirada da sedação e o despertar nos pacientes com SARA, com COVID grave, não tem como fazer, né? Também nem é recomendado. O que mais que tem aqui? As drogas utilizadas para sedação, aqui principalmente o midazolam, mas também teve uma variedade bem importante, essa aqui é bem grande, de outros sedativos utilizados durante a pandemia, para a gente poder dar conta da escassez dos principais, né? E o que foi discutido, então, com base no que a gente viu com todos esses dados preenchidos, esses questionários? Que, no geral, a prática clínica respondido, né, por esses profissionais estava de acordo com as recomendações do guideline. As principais escalas utilizadas são as mais recomendadas também, RAS, BPS, CAN-ICU.
No entanto, o relato, né, de uso de contenção mecânica no leito está relacionado com aumento de delírio, aumento do estresse pós-traumático, aumento do internamento. Eu tenho um paciente que depois do período de internamento do COVID, que ficou sedado, pronou, ele relatou que ele sentia, que ele tinha pesadelos frequentes, que ele sentia que ele estava amarrado no porão de um navio e que as pessoas falavam que ele ia ser jogado no mar a qualquer momento. Então, pensa o nível de angústia, né, desse paciente, até ele entender o que estava acontecendo, o tipo de pesadelo que ele tinha ali, por estar sedado, contido, entubado. Outras avaliações, então, também foi o uso de escala de dor, foi usado corretamente, porém, em menor proporção naqueles pacientes que não se comunicam. Foi usado mais a escala de dor nos pacientes que conseguem falar, se comunicar. O uso do midazolam, né, se sobrepôs ao uso do propofol e não é o mais recomendado, né? A recomendação é usar mais o propofol. E a presença do farmacêutico na visita, que é algo que a gente precisa entender melhor e usar melhor também, né? Esses profissionais dentro da UTI, porque está relacionado a presença do farmacêutico com a redução de mortalidade, redução de internamento e os efeitos adversos de medicações. Outro dado visto também foi que tem acontecido uma maior triagem de delírio dentro das unidades de terapia intensiva com relação às pesquisas anteriores, o que é bom, né? Quando a gente procura mais, a gente consegue tratar mais. Mas o uso incorreto das ferramentas para diagnóstico, por exemplo, usar só uma frase do CAN-ICU, ou então só fazer uma avaliação clínica, diminui, né, a acurácia diagnóstica e pode subestimar a presença de delírio nesses pacientes. A indução do sono nos pacientes que estão em ventilação mecânica usando medicações não é recomendado. E durante a pandemia, essa escassez de sedativos causou, né, uma confusão e uma dificuldade um pouco maior no manejo também desses pacientes graves com COVID. E, em conclusão, no geral, as condutas avaliadas, né, e relatadas por esses médicos que responderam foram semelhantes antes e durante a pandemia, não foi visto uma diferença tão gritante, mas durante a pandemia o que fez bastante diferença foi a presença de um especialista na unidade de terapia intensiva para melhorar as condutas e homogeneizar as condutas, e ainda é necessário melhorias em algumas condutas identificadas ali que estão fora da recomendação do guideline, né? Que são não recomendadas, na verdade. E, no geral, foi isso. Obrigada. Obrigado, Carol. Ótima apresentação. Acho que você traduziu exatamente qual era o espírito do artigo, né? Um artigo publicado agora no mês passado, no Annals of Intensive Care. Insisto que o Annals tem se tornado uma revista cada vez mais importante na área da medicina intensiva. Ela é uma revista aberta, então vocês devem ter essa revista aí na rotina, né, da leitura de vocês. Então, vocês não precisam de pagar absolutamente nada, assim como a Critical Care e outras. E publicado por gente nossa, praticamente. Eu até entrei em contato com o Dimitri, infelizmente, estava de férias. Eu queria que ele fizesse um breve comentário a respeito do artigo e ele não pôde entrar porque estava viajando, né? Mas, basicamente, é um estudo feito em dois momentos. Um primeiro momento pré-pandemia, um pouquinho antes, final de 2019, começo de 2020, né, Carol? Para 1.400 pessoas, questionário encaminhado, e depois ao redor de 300 que foi feito. É preciso daí entender de que esse segundo ponto ele foi feito em janeiro e fevereiro de 2021, né?
Acho que nós vivemos o pior momento da nossa pandemia foi em março, abril e maio do ano passado, né? Quando realmente, em alguns hospitais, a gente tinha que fazer xilocaína para poder fazer sedação dos doentes, porque não havia analgésico disponível. Então, esse trabalho não captura essa fase mais crítica de que muitos dos serviços, aqui tem vários coordenadores presentes, tiveram que utilizar drogas completamente não convencionais para poder fazer analgesia e conseguiram dar conta, em grande parte, com aquilo que era disponível lá naquele momento. Mas acho que, de alguma forma, ele também traduz a prática clínica de beira de leito daquilo que nós utilizamos como analgésico e sedativo na beira do leito. Eu, olhando as tabelas, como há um número relativamente grande de questionários, mesmo pequenas diferenças, elas dão estatisticamente significativas, mas não houve grandes mudanças nesses dois momentos, né? Se a gente tivesse um momento, eu acho, que capturando o que aconteceu durante o ano de 2021, talvez a gente tivesse visto uma mudança ainda maior. Mas, de qualquer forma, aí foi enfatizado a utilização de protocolo, a utilização das escalas, né? Quero ouvir da doutora Viviane, que já entrou aí, viu? Já te apresento, Vi, tá? Que você vai fazer a nossa apresentação de fundo, essa ideia ainda do midazolam, do propofol. Nós ainda utilizamos muito midazolam, né? É um questionário ainda muito baseado, como ele tem vários autores importantes no trabalho, mas ele foi feito basicamente, a maior contingente de respondedores é aqui do Brasil. A gente ainda utiliza muito midazolam, mas se realmente as respostas foram verdadeiras, a gente acredita que tenham sido, tomara, é surpreendente o número de vezes em que se utiliza escalas, e que se tira o doente do leito, se coloca o doente na posição vertical, né? Há um crescente o uso do farmacêutico clínico na beira do leito. Acho que a gente aprendeu isso de que controlar eventos adversos relacionados com drogas é importante, a presença de um farmacêutico clínico faz a diferença. Várias das nossas unidades de terapia intensiva têm um farmacêutico clínico, eu acho que isso foi um ganho enorme nos últimos anos. Tem muita gente fazendo musicoterapia, a gente não faz musicoterapia, talvez a gente tenha que aprender a fazer musicoterapia, né? A gente põe muita família dentro do leito, faz terapia ocupacional, induz sono, acho que as outras coisas. Enfim, eu queria ver antes de a gente terminar essa parte, começar a parte importante da nossa reunião com a doutora Viviane, queria ouvir algum de vocês, de os residentes mais antigos, que possam, de alguma forma, descrever o que foi que eles viram antes e do que eles viram durante a pandemia, no que mudou mais. Algum R3 aí? O Alisson está aí, Alisson? Quer falar um pouco, Alisson? Se você viveu mais esse período, certo? Isso, doutor. Tudo bem? Boa noite. Está conseguindo me ouvir? Tô, perfeitamente. Então, doutor, eu acho que a gente teve, né, por ter 3 anos aí já de residência, acho que a gente dá para diferenciar 3 momentos, né? Acho que foi o começo antes, né, da pandemia, o momento pior da pandemia, agora que a gente já não tem mais esses pacientes com Covid, né? Então, eu acho que quando a principal diferença dentro do Covid, eu acho que foi a quantidade de sedativos e a necessidade de você deixar o paciente em RAS -4, -5, então a grande quantidade de associação de medicações, eu acho que isso foi algo que acho que nunca foi antes visto, e bem como eu acho que quando a gente teve falta de medicações, né? Então, aqueles momentos que a gente, né, teve que aprender a usar outros analgésicos, outros sedativos, de uma maneira que antes a gente não sabia, né? Então, acho que isso foi importante. E agora eu acho que retroceder e aprender a
a sedar e a usar menos sedativos, usar uma forma de descalonar os sedativos, os opioides, e fazer medidas focadas aí para as pessoas mesmo, né? Para cada paciente, visando como, né, teve essa revisão aí do up-to-date relacionado a individualizar o que o paciente realmente precisa, né? Então, acho que é um momento, assim, teve, né, diversos momentos ao longo aí desses 3 anos aí de residência aí que a gente teve que se reaprender, né? Toda vez aí, cada momento aí diferente. Legal, Alisson, obrigado. Alguns dos coordenadores querem dar uma opinião sobre esse momento antes da gente passar para a Viviane? Danilo, Fer, Ana, tem vários aí. Doutor, boa noite. Oi. Bom, assim, eu acho que eu falei Danilo. isso alguma vez, eu falei isso em alguma reunião e falo isso para os meninos sempre, né? Na verdade, Alisson, a gente não vai ter que retroceder, né? A gente vai ter que voltar a evoluir. Porque esses 2 anos, assim, eu percebo realmente é isso, é um retrocesso em relação à parte de sedação. Eu conversei com o pessoal ali na UTI esses dias, assim, que parece que a gente está pulando etapas, né? A aula anterior que comenta que a gente tem que tentar identificar uma causa, seja o globo vesical que foi citado, seja a dor, enfim, para justificar a agitação do paciente, isso está sendo pulado, sabe, por conta do Covid. É isso que eu percebo, assim, de maneira geral. Porque quer queira, quer não, é cômodo sedar o paciente, né? É cômodo para o plantonista, é cômodo para a equipe, é cômodo para todo mundo. E isso é um problema enorme, assim. E me parece que é isso que a gente agora vai ter que fazer um trabalho de formiguinha, assim, nós coordenadores junto com os residentes, que é mostrar que não é assim, que dá para fazer etapas. Eu não preciso ir direto pro Precedex, ou eu não preciso ir direto pro Midazolam. Quem dirá ir para um bloqueador neuromuscular, né? Eu não lembro quando que eu tinha usado bloqueador antes da pandemia. Eu juro que eu não lembro quando foi a última vez que eu tinha usado antes da pandemia. Então, é comum. É comum a sincronia do ventilador, é uma rampa quadrada em VCV, por exemplo, que daí o paciente fica desconfortável. Não, vamos ligar Midazolam. E não é isso que a gente precisa fazer muitas vezes, sabe? Acho que isso vai ser um trabalho muito duro, assim, porque foi uma cultura que foi quebrada, uma cultura que, como o doutor falou, foi o que mais mudou nos últimos anos, aí, dos anos 90 para cá. Só que isso foi muito rápido de ser perdido, e cabe a nós, intensivistas, mostrarmos que não precisa, que a gente não precisa sedar. Acho que tem que ser um mantra daqui para frente, assim. Lógico, tem doentes que precisam, claro que tem, mas eu aposto que 90% deles não precisam. Muito bom, acho que esses depoimentos todos são importantes para que a gente volte novamente agora sem aquele estresse, com aquela demanda alta, nem naquele momento se justificava, agora então a gente tem que voltar a fazer a nossa rotina de uma forma regular, e acho que esse vai ser o grande momento desta aula para nos recentralizar outra vez. Via, antes de eu te apresentar, eu vou ouvir um pouquinho a Mirella, mas se você pode ir compartilhando a tua tela, né? Oi, Mi, tudo bem? Quer fazer algum comentário sobre isso? Boa noite a todos. Boa noite, Álvaro. Oi, Vivi, tudo bom? Você que fez protocolo junto com o pessoal do CHT, né, naquele momento de paucidade, de falta de sedativos, de quase de todo tipo. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, mas no seguinte, reforçando aquilo só que o Danilo comentou. Se a gente for pensar, a gente teve aí um grupo de residentes que só viveu o momento da pandemia até agora, né? Então, que tinham modos, e que as UTIs tinham um modus operandi em relação à sedação e analgesia, que não é um modus operandi que nós temos que ter e que tínhamos até então. Então, realmente, agora precisa ser feito um treinamento para as boas condutas nessa área que nós tínhamos no passado. Embora, eu não sei se eu tenho mais algum minutinho para falar alguma coisa sobre isso, Álvaro. Manda. Você pode tudo. Imagina. Eu tenho uma análise crítica assim, rápida para fazer sobre, mesmo antes da pandemia e agora, como as coisas estão indo, agora que nós não temos
mais pacientes com Covid, né? Nós não temos UTIs, de maneira geral, com um design, eu digo, hotelaria adequado para fazer boas medidas não farmacológicas, vamos dizer assim. Controle do barulho, nós não temos boxes fechados na maioria das UTIs, exceto no INC. Então, você tem um doente aos gritos aqui com uma agitação, um outro doente que está dormindo e uma emergência sendo atendida do outro lado, você não tem muito como proteger esse doente que está dormindo, né? Então, sono, delírio, enfim, a gente avançou em muitas coisas, principalmente na parte da mobilidade, né? A gente mobiliza bastante os doentes, na parte da família, ajudando nisso, mas a gente não consegue fazer outras medidas. Mesmo na parte do sono, por exemplo, nós tivemos um período de usar máscara, mas as máscaras, esse trabalho aí já mostrou que o impacto aparentemente é menor, mas ela tem uma série de problemas, limpeza de máscara, máscara de tecido, a gente não consegue fazer o controle da luz, enfim. Então, isso é capenga, vamos dizer assim, para a gente adotar um pacote de medidas não farmacológicas, né? A outra crítica que eu faço é que a gente não utiliza de maneira adequada, nem para o doente que está acordado, uma escala progressiva de sedação, que preveja um doente que está com pouca dor e que daqui a pouco ele está com média e daqui a pouco ele está com muita dor. De pirona endovenosa para todo mundo, muitas vezes, sem uma progressão e uma avaliação da analgesia sistemática, da dor sistemática. Acho que a gente usa bem o RAS, mas a gente peca na avaliação da analgesia. Nos doentes que estão sedados, outra crítica que eu faço é que a gente praticamente não tem o hábito de usar as escalas comportamentais, seja o CIPOT ou o BPS. Essa é outra dificuldade. Eu sinto que, de maneira geral, se o doente está agitado, aumenta a sedação, aumenta o propofol, ou começa outro sedativo. Então, a gente tem o CAN-ICU, a avaliação, o diagnóstico, eu tenho a impressão que muitas das nossas UTIs não conseguem responder o percentual de delírio que tem na sua UTI. Então, a gente faz isso de maneira intermitente, né? A gente faz um período, daqui a pouco a gente abandona, isso tem que entrar na nossa rotina. A avaliação do delírio, principalmente naquelas UTIs onde você tem doente idoso, drogadição, uma série de coisas, onde você encontraria uma taxa de delírio alta. Usar BPS, usar alguma escala comportamental para a gente poder realmente avaliar a analgesia da mesma maneira que a gente usa um alvo de RAS, né, que foi uma coisa já incorporada praticamente em todas as nossas UTIs, né? Então, a gente tem aí que fazer uma análise crítica e melhorar, principalmente, eu diria, nessa questão da analgesia e da avaliação do delírio. Muito bem, obrigado, Mi. Então, acho que a gente aprendeu bastante aí nessa primeira hora para poder dar suporte e colocar mais ou menos todo mundo no mesmo canal para a nossa apresentação de fundo. Acho que tem um caminho grande entre aprender a parte técnica e colocar isso em prática dentro das unidades de terapia intensiva. Isso é um desafio que todos os coordenadores precisam de fazer isso de uma forma mais a miúde dentro das UTIs. Acho que há várias oportunidades de melhoras para todos nós.